aluno do 4º ano. Estou com você hoje para mais uma aula de ciências e o tema da aula de hoje é tipos de mistura. Quero que a partir dessa aula de hoje você venha conhecer as misturas homogêneas e heterogêneas utilizadas no seu cotidiano, identificar e classificar algumas misturas homogêneas e heterogêneas, identificar as características dos materiais utilizados em algumas misturas e diferenciar misturas homogêneas e heterogêneas. A aula passada, nós tratamos um assunto aqui que foram misturas. Falamos aqui o que são misturas. Quando duas ou mais substâncias se juntam, nós podemos dizer que formam uma mistura. Fizemos aqui na semana passada várias misturas para você entender o que na verdade são misturas. Quais as misturas que você pode observar no seu cotidiano? Falei para você que desde o momento que a sua mãe vai fazer o almoço, o café, em todo momento nós estamos utilizando misturas. Aquela água que coloca no café quente, aquela água quente que coloca no café, aquele arroz, aquele feijão, aquela vitamina. Tudo que nós fazemos no nosso dia a dia, nós estamos utilizando misturas. Você consegue identificar as substâncias utilizadas em uma mistura? Realizamos várias misturas e nós percebemos aqui aquelas que a gente consegue visualizar e aquelas que a gente não consegue. Em qualquer mistura, você consegue identificar as substâncias que foram misturadas? Lembro que eu deixei aqui uma receita de pão para você e falei para você que aqueles ingredientes ao misturar que não daria para identificar cada ingrediente utilizado naquela receita do pão. Mas hoje nós ainda vamos retomar aquela aula anterior e nós vamos conhecer alguns tipos de mistura. Eu quero que você não só perceba as misturas, mas hoje nós vamos dar nome a essa mistura. Cada mistura realizada, como é que ela é classificada? Vamos lá? Bom, a primeira mistura que nós temos aqui é água e sal. Então, vamos colocar água nos copos e vamos verificar essas misturas. Vamos primeiro realizar essas misturas que a gente pode utilizar. Hoje a gente vai realizar tanto misturas utilizando sólidos, tanto misturas utilizando líquido, sólido com sólido, líquido com líquido. Vamos lá. Hoje nós estamos aqui com a nossa primeira mistura, que é água e sal. Então eu vou pegar o sal, misturar na água e você vai perceber o que acontece. Fizemos aqui semana passada e hoje nós estamos retomando. Vamos agora colocar a água e o óleo. Quero que você vai percebendo aí a diferença entre essas misturas. Na outra, nós vamos colocar água e vinagre. A água, já coloquei o vinagre. Vai percebendo aí, eu quero que você observe. Essa aula ela é muito de observação. Vou colocar mais um pouquinho de óleo aqui. Depois nós colocamos aí água e limão. Aqui está o suco do limão retirado. Vamos colocar aqui na água. Temos também água e areia. Vamos colocar aqui a água e areia. Água e areia. Então, você percebe que essas misturas aqui que nós realizamos, essas misturas, elas recebem um nome diferente. Então, vamos lá. Eu quero ainda mostrar para você agora, nós fizemos algumas misturas utilizando líquido e sólido. E agora a gente vai tentar mostrar ali as misturas utilizando sólido com sólido. Vamos imaginar aqui aquela mistura que a gente come todo dia, né? O arroz e o feijão. Vamos fazer aqui essa mistura. Vamos misturar. Vamos colocar agora o milho e o arroz. Vamos ver. Misturar bastante. E agora nós vamos colocar a farinha e o feijão. Vamos misturar também.
E agora nós vamos colocar areia e alimalho de ferro. Areia e alimalho de ferro, que é o bombril. E depois ainda o feijão e o milho. Observem direitinho aí essas misturas que nós vamos conversar sobre elas. Existem aí tipos de misturas, né? Quando nós pegamos uma substância e acrescentamos mais outra substância, eu vou dizer que é uma mistura. Às vezes você consegue perceber aquelas substâncias misturadas. Em alguns casos, sim, em outros não. Eu quero retomar ali no experimento e eu quero que você perceba aí. Vai observando aí os experimentos e vamos perceber quais são as misturas que você consegue identificar as substâncias misturadas e qual é aquela mistura que você não consegue identificar esses ingredientes que nós misturamos. Toda mistura que eu consigo ver, coloco as substâncias e eu não consigo identificar aquilo que eu misturei, eu vou falar que é uma mistura homogênea. Homogênea, então, é aquela mistura que apresenta apenas uma única fase. Formamos uma mistura homogênea todas as vezes que todos os materiais envolvidos na mistura são dissolvidos. Por exemplo, se adicionarmos sal na água, açúcar, ambos serão dissolvidos. E ao final veremos apenas a água, ou seja, haverá apenas uma fase. Retomando aqui o nosso experimento, eu quero que você observe as misturas homogêneas. Então, a água com o sal. Você consegue identificar o sal presente na água? Então, se você não consegue, o sal dissolveu na água e formou apenas uma solução, uma mistura homogênea, porque só tem uma fase. Você só consegue enxergar o líquido, água, e você não consegue identificar aqui o sal dissolvido. Outro experimento também, que foi a água e o vinagre. Percebe? Dá para você identificar aqui o vinagre que eu misturei na água? Também você não consegue identificar. Da mesma forma, nós temos aqui a água e o limão. Posso misturar aqui, eu consigo identificar o limão misturado com a água? Também não. Então, essa mistura é uma mistura homogênea. Todas as vezes que eu faço alguma mistura e eu não consigo separar aqueles componentes, eu não consigo visualizar aquele componente misturado, eu vou falar que aquela substância, que aquela mistura é uma mistura homogênea. Vamos investigar, né? Nós já colocamos aqui água e sal. Se você misturar, você vai fazer essas misturas aí na sua casa. Depois dessa aula, você vai pegar a água, misturar com sal. Você vai a água com vinagre, a água com limão, a água com açúcar. Você vai fazer essas misturas e você vai perceber que você não consegue identificar essas substâncias que foram misturadas na água. Então, essa mistura chama mistura homogênea porque apresenta uma só fase. Você não identifica a substância misturada. Coloquei aí uma imagem, água, açúcar, água com açúcar. Então, formou uma solução, água com açúcar, uma mistura homogênea, apresenta uma só fase. Eu quero fazer com você também aqui hoje a receita do soro caseiro. O soro caseiro, você sabia que ele é uma mistura? Quando as pessoas estão com diarreia, com vômito, eles necessitam, é recomendação médica, que tome o soro. Quando sua mãe pega o copo, que ela utiliza lá o açúcar, que ela utiliza o sal, ao misturar na água, ela também está fazendo uma mistura. Então, vamos fazer aqui o soro caseiro? Qualquer pessoa pode fazer em casa. É uma receita simples, prática, e nós vamos realizar aqui hoje. Vamos? Então, aqui está. Aí eu coloquei 1 litro, mas hoje nós vamos fazer na proporção de 1 copo. Mas você pode fazer aí na sua casa na proporção de 1 litro. Então, pede para a gente colocar em 1 litro
de água filtrada ou fervida, a gente vai colocar 1 colher de sopa cheia de açúcar, 1 colher de sal e vamos colocar aí, fazer essa mistura para a gente verificar o que vai acontecer. Então, eu vou fazer aqui proporção, né? Não vou colocar a colher cheia, vamos colocar aí um pouco de açúcar. Aqui é o sal. Vamos colocar uma pitada de sal. E vamos colocar aqui também uma proporção de açúcar. Então, quando eu coloco o sal e o açúcar e faço a mistura, você percebe, quero que você perceba aí, que você não está conseguindo, né? Eu quero que você percebe que tanto o açúcar e o sal passou por uma mistura. Então, aqui é o soro caseiro, que é água, uma pitadinha de sal e açúcar, que você vai utilizar esse soro, que é, na verdade, uma mistura. Toda vez que sua mãe fizer o soro para você aí na sua casa, você lembra que o soro é uma mistura. Então, e é uma mistura homogênea. Por quê? Porque ele apresenta, ó, eu peguei 2 ingredientes, açúcar e sal, misturei na água e eu não consigo identificar açúcar e o sal após a mistura. Então, o soro, ele serve para combater aí a desidratação. O que é desidratação? É a perda de água pelo corpo. E toda vez que você toma o soro, você está repondo aquela água, sais minerais perdidos aí na diarreia, no vômito, e que é muito importante aí, qualquer infecção intestinal, né, a gastroenterite que você tiver e que ocasionar vômito ou diarreia, você fazer uso do soro. E ele é indicado para todas as idades, ele é indicado para animais, é uma recomendação que todos os médicos recomendam aí no momento que você perde muito líquido por vômito ou diarreia. Então, aí está a dica, né? O soro que nós fazemos, ele é uma mistura homogênea, que é o soro caseiro, e nós podemos aí, será que quando eu misturei, você percebeu, você viu o sal, você viu o açúcar? Após a mistura, você conseguiu enxergar o sal e o açúcar? Então, existem misturas que nós podemos distinguir, né, os elementos que foram misturados, outros não. No caso, o soro caseiro é uma mistura homogênea e eu não consigo identificar o sal e o açúcar misturado. O soro caseiro é uma mistura? Eu te pergunto, você consegue identificar as substâncias envolvidas na mistura? O tipo de mistura, que tipo de mistura você classificaria o soro caseiro? Já falamos, né? Mistura homogênea porque apresenta apenas uma fase. Ainda hoje, nós estamos vendo aqui a mistura heterogênea. É aquela mistura que você faz as misturas entre as substâncias, entre os materiais, e que você consegue identificar aquele material, aquela substância que foi dissolvida. Então, é a mistura que apresenta 2 ou mais fases. Sempre é formada por 1 ou mais materiais que foram adicionados e não dissolveram um com o outro. Na imagem aí você está percebendo várias misturas heterogêneas, mas eu quero mostrar para você as misturas heterogêneas que nós fizemos aqui hoje. Vamos lá? Vamos identificar aqui agora quais são essas misturas heterogêneas. Essa água com areia, você consegue ver o que é areia e o que é água? Essa mistura de arroz com feijão, você consegue ver o que é o arroz e o que é o feijão? O arroz e o milho também são 2 sólidos, né? Você consegue identificar? Farinha e feijão. A limalha de ferro e a areia. E também feijão e o milho. Então, essas misturas, e não podemos deixar de falar da água e o óleo. Água e o óleo é também uma mistura heterogênea, porque eu consigo identificar aqui 2 fases, na água e no óleo. Na areia e na água, eu consigo identificar 2 fases. No feijão com arroz, no milho com o arroz, no feijão com a farinha, na limalha de ferro com areia e também no milho com o feijão. Então, são misturas heterogêneas,
porque eu consigo identificar os elementos misturados. Tá aqui, estou deixando aqui essas várias misturas aí que nós fizemos aqui e que você vai fazer aí também na sua casa. As misturas podem apresentar mais de uma fase. Então, vamos verificar isso aqui? Para a água e você consegue identificar a areia. Então, eu posso falar que essa mistura é heterogênea e ela apresenta mais de uma fase, porque você consegue perceber o que é o óleo, você consegue perceber o que é areia e você consegue perceber também o que é a água. Então, é uma mistura homogênea ou heterogênea? Eu conseguindo ver os ingredientes que eu misturei, é uma mistura heterogênea. Quantas fases você percebe na mistura realizada? Areia, óleo e água é uma mistura heterogênea que eu consigo identificar 3 fases. Então, por isso que eu posso falar que a mistura heterogênea apresenta mais de uma fase. Pode ser 2, pode ser 3. Então, vamos conversar um pouquinho sobre essas misturas? O que você observou em cada mistura realizada? É uma pergunta que eu te faço e você vai ficar meditando aí nessa pergunta. Em quais misturas é possível ver as substâncias misturadas? Em quais misturas não é possível ver as substâncias que foram misturadas? Como você classificaria as misturas realizadas? Então, vamos lá conversar sobre isso. Então, nós observamos que nós fizemos várias misturas. Então, algumas delas eu consigo perceber as substâncias misturadas, que eu falei para você, que são chamadas heterogêneas, que apresentam mais de uma fase. É a água e o óleo, é o arroz com feijão, é o arroz com farinha, é o milho com feijão, é o milho com arroz, é a limalha de ferro com areia. Mas tem momentos aqui das nossas misturas que nós realizamos que eu não consigo identificar o que eu misturei. É no caso da água com sal, água com açúcar, água com vinagre, água com limão. Então, eu vou te convidar para você realizar aí na sua casa várias misturas. Lembrando que você vai realizar as misturas e vai classificar as misturas. Qual a mistura, o que você está fazendo? Vai ser uma mistura homogênea? Vai ser uma mistura heterogênea? Então, te convido a pegar todo o seu material de ciências, seus livros. Pensa aí na aula que nós tivemos hoje, com todas as misturas que nós realizamos. E eu quero te convidar a fazer essas misturas aí na sua casa com a sua mãe e perceber se as misturas que você está fazendo são misturas homogêneas ou se são heterogêneas. Espero que você tenha gostado da nossa aula de hoje. Vou deixar aqui algumas atividades para você realizar aí na sua casa. São atividades que nada diferente do que nós já fizemos hoje nas nossas demonstrações, porque ciências é isso, né? Você estuda, você demonstra, você aprende. Por isso que ciências é prazerosa de estudar, de ensinar. Então, eu estou deixando aqui algumas atividades para você. São atividades bem simples, que a gente já comentou, a gente já fez aqui com as demonstrações. Espero que você tenha gostado da nossa aula. A nossa próxima aula vai ser muito interessante, porque nós vamos aprender a separar essas misturas. Então, nós vamos separar aqui algumas misturas heterogêneas, vamos ver como que se dá essa separação. Espero que você tenha gostado da aula e até a próxima.